Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre o sistema vascular. Então, quais são os tecidos que fazem parte do sistema vascular? São esses velhos conhecidos de vocês, pelo menos por nome, porque nas outras aulas eu já vinha comentando algumas vezes com vocês, que é o xilema e o floema. Aqui no slide 1, eu coloquei para vocês, então, uma foto na esquerda mostrando o xilema em corte transversal e no lado direito, uma foto do floema em corte longitudinal. E as características celulares, elas se apresentam um pouco diferente de acordo com aquele corte que a gente faz. E isso é muito importante quando a gente está fazendo um trabalho em anatomia vegetal. A gente nunca vai caracterizar um tecido ou um formato celular com base em apenas um tipo de corte. Então, sempre a gente faz mais de um, para a gente saber quais são aquelas características de fato, ok? Então, hoje a gente vai estudar as características celulares, a composição celular desses dois tecidos, que é o xilema e o floema, formando, então, o sistema vascular. Qual seria a origem desse sistema vascular? Então, aqui no slide 2 eu coloquei uns tópicos para vocês se familiarizarem. Nós já falamos na aula de meristemas que o procâmbio ele está presente nas plantas em crescimento primário e o procâmbio originará naquelas partes da planta o sistema vascular primário, quando a planta então está em crescimento longitudinal. Quando a planta começa a crescer lateralmente, a aumentar o seu diâmetro, aumentar a sua espessura, aí entra em ação os meristemas secundários. E os meristemas secundários, e o meristema secundário que vai dar origem ao sistema vascular secundário é o câmbio. Então, procâmbio originará o sistema vascular primário e o câmbio, o sistema vascular secundário. E aí, qual é a função, então, do sistema vascular? Então, vamos pensar no corpo humano. Nós não temos o nosso sistema cardiovascular, ou seja, vascular. Olha, esse nome agora já não é mais tão estranho. Então, é o conjunto das nossas artérias, as nossas veias e outras mais, no caso do ser humano. E aí a gente forma toda a nossa vascularização. No caso das plantas, elas não têm artérias e veias, mas elas apresentam xilema e floema, que vai fazer a condução da água, dos nutrientes, dos metabólitos ali dissolvidos nessa água. E onde que ocorre? Bom, assim como a nossa vascularização está por todo o nosso corpo para distribuir todos os nutrientes, nas plantas também. Então, o sistema vascular ele percorre todo o corpo vegetal, raiz, caule, folha, flor, fruta e semente. Então, quando a gente fala em xilema e floema, não pense em algo isolado, mas pense em algo contínuo, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês ainda no slide 2, né? Então, a função do sistema vascular, distribuição da água, dos nutrientes e dos fotossintatos. Fotossintatos são aqueles produtos oriundos da fotossíntese, tá bom? E aí, quais são eles? Xilema e floema. A função, então, específica do xilema, ela vai conduzir a água, esse tecido, né? Vai conduzir a água e os nutrientes dissolvidos nessa água, em geral os nutrientes inorgânicos. Ele pode também armazenar alguns nutrientes e acaba dando suporte mecânico. Como que ele dá esse suporte mecânico? É que as paredes das células condutoras do xilema, elas são espessadas, as paredes são espessadas e ainda tem a famosa lignina, que nós falamos lá na nossa aula sobre célula. E aí faz com que, então, seja um tecido que tenha rigidez, então auxilia no suporte mecânico. Agora, e o floema? Ele faz a condução dos nutrientes orgânicos, principalmente os carboidratos, ou seja, aqueles oriundos da fotossíntese, ok? Então, vamos falar sobre o xilema. Xilema, a palavra xilema vem do grego, né? Muitos termos vocês sabem que vem do grego, da palavra xilos, que significa lenho, ou lignificar-se, ou que tem lignina, então. Então, qual que é a composição celular do xilema? Dá uma olhadinha aqui no slide 4, só não vão se assustar, acompanhem comigo. Então, eu fiz uma divisão assim, xilema primário e o xilema secundário, vocês já sabem a diferença entre eles. Agora, e a composição celular? O que vocês devem ter em mente é que o xilema e o floema também, eles são tecidos complexos. O que significa dizer tecidos complexos? É que eles são formados por mais de um tipo celular.
Por exemplo, quando nós estudamos o parênquima, o que tinha no parênquima? Células parenquimáticas. Bom, o que tinha no colênquima? Células colenquimáticas. Bastou. Agora, no xilema, não. Como ele é um tecido complexo, ele tem células condutoras, e eu vou comentar aqui das células condutoras, tem parênquima e ainda tem células de esclerênquima. Então, por eles ter essa formação heterogênea de células, nós chamamos, então, de tecido complexo. Olha só aqui no slide 4, ó, o xilema primário. Qual que é a origem dele? Procâmbio, eu comentei com vocês. Esse sistema, essa coluna chamada sistema, está escrito axial e radial. O que significa isso? Axial significa que é longitudinal. São células que se posicionam longitudinalmente, paralela, né, ao maior eixo do órgão. E o sistema radial são aquelas que como se fossem raios. Depois eu vou mostrar a foto, vocês vão poder entender melhor. Aí o tipo celular, aqui que eu quero chamar a atenção. No xilema primário, quais são os tipos celulares presentes no xilema primário? Então tem as células condutoras, que são traqueídes e elementos de vaso. Aí qual que é a função deles? O próprio nome fala, se são células condutoras, condução da água e daquilo que está dissolvido nela. E quem que faz a sustentação, né? Já que é um tecido complexo? As fibras, que tem de dois tipos. Tem as libriformes e as fibrotraqueídes. Qual a função dessas células? Sustentação e, eventualmente, elas podem também auxiliar no armazenamento de substâncias. E o parênquima? Ele faz o que um parênquima de armazenamento faz, que é, no caso, armazenar substâncias. E também pode auxiliar na translocação de água e de solutos a curta distância. Ok? Então, essa é a composição do xilema primário, ou seja, aquele xilema que está presente na planta em crescimento primário. Conforme a planta vai se amadurecendo, vai crescendo em diâmetro, vai se estabelecendo o crescimento secundário. E aí, a origem não será do procâmbio, será do câmbio. E como vocês se recordam, tem dois tipos celulares no câmbio. Então tá aqui, as iniciais, chamadas de iniciais fusiformes, que são alongadas, e as iniciais radiais, que são isodiamétricas. E aí a gente tem dois sistemas, o sistema axial e o sistema radial. Sistema axial, que ele tem traqueídes e elemento de vaso, que vai fazer a mesma coisa do que ele fazia lá no xilema primário, condução de água e também dos nutrientes. De novo, tem os elementos de vaso, tem os traqueídes. Aí tem fibras libriformes, as fibrotraqueídes, que também vai ter a mesma função, sustentação e eventual armazenamento. Reparem que a função não muda. A diferença aqui é porque o xilema secundário, como ele provém do câmbio, e esse câmbio tem dois tipos de iniciais, ele vai dar origem a dois sistemas, um axial e um radial. E já o xilema primário, que tem só as células procambiais, vai dar origem só a um sistema axial, ok? Então tem lá o parênquima axial, que vai fazer o armazenamento e a translocação de água, né, em solutos a curta distância. E aí aqui vai acrescentar o quê? O parênquima radial, que no xilema primário não tinha. A função do parênquima radial é a mesma, armazenar a substância e a translocação a curta distância, ok? Por isso, então, que nós chamamos de tecido complexo. Olha a quantidade de células diferentes que tem aqui, inclusive realizando funções diferentes. Então, vamos falar dessa composição celular. Acompanhe aqui no slide 5. Então, reforçando. No xilema, nós temos as células condutoras e as células que não são condutoras, que têm outra função. Então, aqui, as condutoras são os elementos traqueais. Quem são eles? Traqueídes e elementos de vaso. Se tem nomes diferentes, então elas são diferentes. Quais são essas diferenças, então? As traqueídes, elas são mais alongadas, mais delgadas e tem as extremidades imperfuradas. Então, ela é alongada, mais afilada e as extremidades, elas são imperfuradas, são algumas vezes até afiladas, tá? E o elemento de vaso? O elemento de vaso, eles são mais curtos, tem um calibre maior, um diâmetro maior e dependendo da dissolução que ocorre nas paredes, nas paredes terminais aqui, ela determina padrões diferentes. Então vamos lá, deixa eu explicar esse negócio direito. O que acontece? Imagina que isso aqui seja um elemento de vaso, tá? A parede
terminal, né, que é essa da extremidade, tanto a superior quanto a inferior de um elemento de vaso, ela sofre dissolução. Dissolução, ela dissolve, né? E aí, quando essa dissolução ocorre por completo, nós chamamos disso aqui de placa de perfuração simples, tá? Quando não ocorre totalmente, ela assume formatos diferentes. Eu vou mostrar a imagem aqui e vocês já vão visualizar, tá bom? Onde que ocorre esses tipos celulares? As traqueídees, em geral, elas estão presentes nas criptógamas, tá? Ou seja, nas pteridófitas e também nas gimnospermas. Algumas angiospermas com características mais primitivas também podem ter traqueídees. Os elementos de vaso estão presentes em todas as angiospermas e podem estar presentes nas gimnospermas consideradas mais evoluídas, ok? Tanto um quanto o outro, ou seja, tanto os traqueídeos quanto os elementos de vaso, elas sofrem diferenciação ao longo da sua vida. E essa diferenciação, ela culmina na morte da célula. Então, ocorre uma morte celular programada. E isso facilita o translocamento da água. Então, gente, ela acaba funcionando como uma verdadeira tubulação. Como um verdadeiro tubo de PVC. Porque elas perdem o protoplasto. E isso facilita o transporte dessas substâncias, o transporte da água. Uma coisa, um elemento de vaso ligado a outro elemento de vaso, que se liga a outro elemento de vaso, ele forma um vaso. Então, quando vocês estiverem lendo e vocês se depararem com o termo vaso, já fiquem antenados. O autor está querendo se referir a um conjunto de elementos de vaso. Quando ele quer falar de um só, ele fala de elemento de vaso. Ok? Então, vários elementos de vaso constituem um vaso. Deixa eu mostrar foto para vocês aqui no slide 6, então, para vocês diferenciarem a traqueíde e o elemento de vaso. Então, a traqueíde está aqui na foto da direita e o elemento de vaso na foto da esquerda. Então, reparem que a traqueíde ela é muito mais delgada e muito mais alongada. E já o elemento de vaso, em geral, um calibre maior, tá ok? E também são mais curtas em geral. E aí a seta mostrando aí o transporte disso. Olha a foto 7. Isso aí é uma placa de perfuração. Tá vendo como ela aconteceu inteirinha, a dissolução? E esse espaço facilita também o translocamento. Olha aqui no espaço, na foto 8, tipos diferentes de placas de perfuração. Quando a dissolução ela ocorre como se fossem furos, ela é chamada de placa de perfuração foraminada. Acompanhe o desenho aqui, fazendo favor, no slide 8 junto comigo. A placa de perfuração reticulada é como se fossem retículos. Ela se parece um pouco com a escalariforme, só que a diferença é que a escalariforme, que está logo ao lado, ela é mais regular e lembra uma escada, tá bom? E aí eu coloquei duas fotos, uma placa de perfuração mista e uma placa de perfuração simples. Quando a dissolução ocorre na parede toda, nós chamamos de simples. Quando ocorre em parte dela, nós chamamos de mista, tá? E aí, nesse caso, é uma placa de perfuração mista, em que parte dela é simples e parte dela é escalariforme. Nessa fotinha pequena da direita, é uma foto de Tarumã e está mostrando uma placa de perfuração chamada radiada, ok? Então, reparem que de acordo com a quantidade não, mas de acordo com como que ocorre a dissolução dessa parede, ela assume formatos diferentes, tá bom? É a parede celular, então, dos elementos traqueais. Nós estávamos falando sobre a parede terminal. Agora, da parede lateral. Olha aqui no slide 9 o resuminho que eu coloquei. A deposição de parede secundária sobre a parede primária nos elementos traqueais pode ocorrer em séries ontogenéticas de elementos traqueais, nos quais há progressivo aumento da extensão de cobertura da parede primária pela parede secundária. Em outras palavras, de novo eu pego meu lápis aqui, faz de conta que é um elemento traqueal. Então, a deposição da parede secundária. Então, digamos que isso aqui vai ser coberto pela parede secundária. E, quando eu digo séries ontogenéticas, eu estou querendo dizer que essa deposição de parede secundária, ela ocorre de forma
progressiva, daquele elemento mais jovem até aquele elemento mais diferenciado, maduro. Aquele que é mais jovem, a parede celular, ela não cobre totalmente a secundária, né? Não cobre totalmente. Conforme vão acompanhando, conforme o elemento vai amadurecendo, ele vai aumentando a extensão de cobertura. Olha a foto aqui no slide 10. Então, veja lá. Na foto de cima, tá vendo? O que está em vermelho tem lignina, que é um composto que está presente na parede celular secundária. Então, reparem que há um espaço entre, como se fosse um anel, né? Entre um anel e outro. Embaixo da foto, eu tentei fazer um desenho, não do lado esquerdo, mas aqui desenhado, né, esquematizado. Então, o que está em vermelhinho, parede secundária, o que está em branquinho ali, a parede primária. Então, a secundária, ela vai sendo depositada, e quando ele é jovem, não cobriu todo. E isso tem uma vantagem. Qual que é a vantagem? A planta ainda está crescendo. Então, esse elemento, esse espessamento, ele permite a extensibilidade. Permite que a célula, ela continue crescendo, porque a parede celular secundária, ela não se depositou totalmente. Tem desvantagem? Pode até ter, porque aí, com o crescimento das outras células ao redor, ela pode entrar em colapso. Mas ela está ali e está fazendo a condução, e no caso já está sendo produzido outras células, está aumentando o espessamento de parede secundária conforme ela vai amadurecendo e vai adquirindo, então, formatos diferentes. Olhem aqui na foto, então. Esse que a parede celular secundária, ela não cobre totalmente a parede, né? Ela não está totalmente cobre a parede secundária, nós chamamos de espessamento anelar, tá ok? E aí, um outro que já cobre um pouco mais, né, também permite o crescimento, mas já nem tanto quanto essa primeira anelar, é o helicoidal ou espiral. Então, ele vai formando como se fosse espiral. E aí, o outro, escalariforme, até ele ficar, então, num formato pontuado, né? Deixa eu mostrar aqui, esse aqui são esquemas, né? Olha aqui no slide 11, como é que tá. Então, a letra A e a letra B são muito semelhantes, um é o anelar e o outro é o helicoidal. O C é o escalariforme. Então, reparem que o espessamento, ele é depositado de forma regular. A gente consegue perceber uma certa organização. Na letra D, é o reticulado, parecido com o escalariforme, mas ele já não é tão regular. Esse espessamento se dá de forma mais irregular. A letra E e a letra F são as mesmas coisas, mas a F é um detalhe da E. E aí é a deposição pontuada. Então, isso que eu estou querendo dizer em séries ontogenéticas, é de acordo com o amadurecimento. Então, até aqui no slide 11, nós falamos de algumas características dos elementos condutores que estão presentes no xilema. Traqueídes e elementos de vaso. Vários elementos de vaso constituem, então, o vaso. Agora nós vamos falar dos outros tipos celulares, ok? Então, a gente vai fazer uma pequena pausa e logo no próximo vídeo a gente continua falando das células parenquimáticas.